No subúrbio sofisticado de Scottsdale, Arizona, um oásis suburbano conhecido por sua riqueza e tranquilidade, três casais, Michael e Jennifer Davis, Amanda e Robert Lee e Sarah e David Collins, decidiram embarcar em uma nova aventura ousada no verão de 2014. Suas vidas, antes marcadas pela rotina e previsibilidade, agora eram ofuscadas por uma curiosidade profunda sobre o mundo não convencional do swing. Cada casal, embora unido e familiarizado um com o outro, viu-se atraído pela promessa de reacender a excitação e explorar os limites de seus relacionamentos. Michael Davis, um consultor financeiro de 34 anos, era conhecido por seu carisma e sucesso no mundo corporativo. Sua esposa, Jennifer, uma instrutora de yoga de 32 anos, há muito tempo era a âncora de sua vida doméstica. Juntos, eles pareciam incorporar o casal suburbano ideal, mas abaixo da superfície, eles lutaram com a monotonia de seu relacionamento e buscaram novas experiências para reacender sua paixão. Amanda Lee, 30, era um executivo de marketing ambicioso, enquanto seu marido, Robert, 33, era um agente imobiliário com uma propensão para a socialização. O casamento deles sempre foi animado, mas Amanda e Robert estavam ansiosos para ultrapassar seus limites e explorar novas dimensões de sua intimidade. Eles ouviram sussurros de swing de amigos e ficaram intrigados com a ideia de apimentar seu relacionamento. Sarah Collins, uma designer gráfica de 31 anos, e seu marido, David, 35, professor do ensino médio, foram os mais hesitantes do grupo. O casamento deles havia enfrentado desafios recentemente, e eles esperavam que participar de um estilo de vida oscilante pudesse ajudá-los a se reconectar. Sarah, em particular, foi atraída pela ideia de explorar seus desejos, mas não tinha certeza sobre o impacto potencial em seu relacionamento com David. A decisão de participar da primeira festa de swingers veio após semanas de discussão e consentimento mútuo. O anfitrião da noite foi o Martinez, um casal experiente na comunidade swing, conhecido por seus eventos luxuosos e bem organizados. A residência Martinez, uma extensa propriedade com jardins meticulosamente cuidados e um interior decorado com bom gosto, era o epítome do luxo e da indulgência. A festa estava marcada para a noite de 12 de julho de 2014. Quando os convidados chegaram, foram recebidos por uma atmosfera carregada de expectativa. A casa foi adornada com uma decoração exótica, incluindo cortinas de seda, iluminação baixa e áreas de estar luxuosas projetadas para criar um ambiente íntimo e convidativo. O ar estava denso com o cheiro de incenso e as suaves tensões da música ambiente tocadas ao fundo. Os casais Davis, Lee e Collins chegaram juntos, seus nervos iniciais mascarados pela excitação e curiosidade. Os convidados, vestidos com trajes provocantes e elegantes, se misturaram e se envolveram em conversas de paquera. O champanhe fluía livremente e a atmosfera era eletrizante, com a promessa de novas experiências e possibilidades não ditas. À medida que a noite avançava, cada casal começou a explorar os limites de sua nova liberdade. Michael e Jennifer, inicialmente reservados, viram-se atraídos para o fascínio sedutor da noite. O charme de Michael e a graça de Jennifer os tornaram populares entre os outros convidados, e rapidamente se tornaram o centro das atenções. Amanda e Robert, ansiosos por abraçar a experiência, começaram a flertar com outros casais, desfrutando da emoção de suas interações liberadas. As suas hesitações iniciais deram lugar a um empenhamento entusiástico nas atividades do partido. Amanda, em particular, viu-se cativada pela atenção que recebeu, enquanto Robert se divertia com a emoção da noite. Sarah e David, embora inicialmente menos entusiasmados, gradualmente se envolveram mais nas festividades. Sarah, sentindo-se nervosa e animada, começou a explorar seus desejos, enquanto David tentava equilibrar suas apreensões com o desejo de sustentar sua esposa. Apesar de seus melhores esforços, eles se viram lutando para mergulhar totalmente na experiência. Sob a superfície das interações lúdicas e atmosfera sedutora, tensões e desejos tácitos começaram a surgir. Michael e Amanda, que há muito abrigavam uma atração mútua, viram-se atraídos um pelo outro de maneiras que nenhum deles havia antecipado. Sua química, embora inicialmente platônica, acendeu uma faísca que começou a confundir as linhas de seus relacionamentos. Jennifer, sentindo a mudança na atenção de Michael, sentiu uma pontada de ciúme e insegurança. Os flertes de Amanda com outros convidados apenas aumentaram seus sentimentos de traição. Da mesma forma, o crescente desconforto de Sarah com as atividades da noite começou a criar atrito entre ela e David, que estava cada vez mais preocupado com suas próprias lutas para se encaixar. À medida que a noite avançava, a excitação inicial deu lugar a uma teia de emoções mais complexa. O fascínio do swing, com sua promessa de prazer desinibido, começou a revelar o lado mais sombrio dos desejos e relacionamentos humanos. A noite, destinada a ser uma exploração de novas experiências, desencadeou uma série de eventos que testariam os limites da confiança e da amizade. Na noite de 12 de julho de 2014, a festa dos swingers na residência Martinez continuou a desenrolar-se com uma complexidade que desmentia o seu fascínio inicial.
À medida que a noite avançava, os limites do estilo de vida oscilante tornaram-se cada vez mais evidentes, expondo as tensões subjacentes e os desejos tácitos que cada casal nutria. Michael Davis, um consultor financeiro de 34 anos conhecido por seu charme e carisma, inicialmente abraçou a noite com entusiasmo. Sua curiosidade sobre o estilo de vida balançante foi rapidamente alimentada pela atmosfera sedutora da festa. Michael, ao tentar permanecer composto, viu-se cada vez mais atraído por Amanda Lee. A atração entre eles não era nova, estava fervendo sob a superfície há algum tempo. O flerte mútuo que começou em conversas casuais logo se transformou em interações mais íntimas. À medida que a noite avançava, Michael e Amanda gravitavam um em direção ao outro, sua química inegável. Amanda Lee, 30, executiva de marketing, sempre admirou a confiança e o sucesso de Michael. Seu próprio casamento com Robert Lee foi marcado por uma mistura de ambição e energia social, mas Amanda encontrou em Michael uma conexão que ia além do superficial. Suas conversas ficaram mais intensas, refletindo frustrações compartilhadas sobre seus respectivos relacionamentos. O vínculo emocional que se desenvolveu entre eles durante a noite lançou as bases para uma dinâmica mais profunda e complexa. Jennifer Davis, esposa de Michael, estava ciente das interações do marido, mas optou por explorar suas próprias conexões. Jennifer, uma instrutora de yoga de 32 anos, estava inicialmente apreensiva com a festa, mas procurou aproveitar ao máximo a experiência. Ela se envolveu em flertes com vários convidados, incluindo um empresário encantador e um artista enigmático. Quando Jennifer começou a mergulhar no estilo de vida oscilante, ela sentiu uma mistura de libertação e insegurança. Suas interações, embora lúdicas, também destacaram a distância emocional que havia crescido entre ela e Michael. Robert Lee, marido de Amanda, também foi apanhado na excitação da noite. Robert, um agente imobiliário de 33 anos, inicialmente apoiou a aventura de swing, mas logo se viu atraído pelo fascínio da festa. Suas interações com outros convidados, particularmente um instrutor de dança sensual, mudou seu foco longe de Amanda. O crescente envolvimento de Robert com outras mulheres começou a criar uma divisão entre ele e Amanda, complicando ainda mais o relacionamento deles. David Collins, um professor do ensino médio de 35 anos, e sua esposa Sarah, 31, designer gráfico, estavam entre os participantes mais reservados. David aproximou-se da noite com a mente aberta, mas foi rapidamente arrebatado pela emoção do evento. Seu entusiasmo o levou a se conectar com vários convidados, o que, embora emocionante, deixou Sarah se sentindo marginalizada e insegura. Sarah, que tinha sido hesitante sobre o estilo de vida balançando desde o início, lutou para encontrar seu lugar no meio da folia. Seus sentimentos de exclusão foram exacerbados pela aparente facilidade e prazer de David, o que apenas aprofundou seu senso de alienação. À medida que a noite avançava, as folias eram marcadas por uma série de flertes e interações clandestinas. A atmosfera, uma vez carregada de excitação, começou a mudar à medida que os limites pessoais eram testados. Michael e Amanda viram-se atraídos para uma conversa privada longe da festa principal. Eles se retiraram para um canto isolado da casa, onde compartilharam suas frustrações e inseguranças sobre seus casamentos. A conversa, íntima e reveladora, fomentou uma conexão emocional mais profunda entre eles. Eles discutiram sua insatisfação com seus respectivos relacionamentos, encontrando consolo na compreensão um do outro. Enquanto isso, os flertes de Jennifer com o empresário deram uma guinada mais física, complicando ainda mais seus sentimentos em relação a Michael. A conexão que ela procurou como meio de escapar de seus problemas conjugais apenas destacou a crescente divisão entre eles. O crescente desapego de Robert e a busca por outras mulheres contribuíram para o crescente sentimento de traição de Amanda. O clímax da noite foi marcado por uma série de confrontos e interações de confronto entre os casais. As tensões, fervendo sob a superfície, começaram a transbordar à medida que o ciúme e o ressentimento se tornavam palpáveis. O comportamento secreto de Michael e a proximidade emocional com Amanda não passaram despercebidos por Jennifer, que confrontou seus próprios sentimentos de inadequação. Da mesma forma, a frustração de Amanda com o desligamento de Robert atingiu um ponto de ebulição, levando a um confronto emocional entre os dois. Sarah, lutando para navegar em seus próprios sentimentos de exclusão, tentou se envolver novamente com David, mas seus esforços foram recebidos com uma distância crescente. O prazer de David pelas atividades da noite contrastava fortemente com o sentimento de isolamento de Sarah, prejudicando ainda mais o relacionamento deles. À medida que a festa se aproximava do fim, a emoção inicial do swing deu lugar a uma complexa teia de emoções e traições. As conexões e interações que deveriam ser libertadoras expuseram inseguranças profundas e questões não resolvidas. Cada casal deixou a residência Martínez com uma nova compreensão das suas relações, mas a noite alterou irrevogavelmente a sua dinâmica. A manhã de 13 de julho de 2014, amanheceu com um pressentimento em Scottsdale, Arizona. As folias da noite anterior deixaram mais do que apenas uma ressaca, desencadearam uma tempestade de emoções e revelações que testariam os laços do grupo de amigos unidos.
À medida que o sol se levantava, a emoção outrora partilhada da festa dos swingers deu lugar à dura luz da realidade. Michael Davis e Amanda Lee acordaram após seu encontro secreto. Suas conversas íntimas e atração mútua, que pareciam emocionantes no calor do momento, agora lançavam uma sombra sobre seus casamentos. Michael, que havia voltado para casa nas primeiras horas da manhã, enfrentou um ambiente turbulento quando Jennifer Davis confrontou sobre seu comportamento. Jennifer, com sua confiança destruída, lutou para mascarar sua mágoa e raiva. Ela exigiu respostas, suas perguntas alimentadas pelo distanciamento visível da noite anterior e as respostas evasivas de Michael. Michael, oprimido pela culpa e incapaz de fornecer explicações satisfatórias, viu-se encurralado. Amanda também enfrentou as repercussões de suas ações. Robert Lee, que tinha estado distante e desapegado durante a festa, não estava preparado para ignorar o envolvimento da sua esposa com Michael. O confronto entre Amanda e Robert foi intenso e emocional. Robert, sua raiva e ciúme palpáveis, acusou Amanda de traição. Amanda, tentando justificar suas ações, revelou a frustração que sentiu em seu casamento, aprofundando ainda mais a divisão entre eles. Sua discussão rapidamente se transformou em uma discussão amarga, com acusações de infidelidade e insatisfação obscurecendo seu relacionamento outrora estável. Sarah Collins, que havia se sentido cada vez mais isolada durante a festa, ficou lutando com as consequências emocionais do comportamento de David. David, que estava absorto na emoção da noite, agora enfrentava a dor e a frustração de Sarah de frente. O confronto de Sarah com David foi marcado por uma troca crua e não filtrada. Seus sentimentos de abandono e ciúme surgiram, levando a uma discussão acalorada que revelou as rachaduras em seu relacionamento. As tentativas de David de desviar a responsabilidade apenas exacerbaram a situação, deixando Sarah mais isolada do que nunca. À medida que o dia avançava, o grupo de amigos tentou navegar pelas consequências de suas ações. As amizades anteriormente próximas que uniam os casais eram agora tensas por ciúmes e acusações. As conversas e confrontos da manhã revelaram uma teia mais profunda de envolvimentos emocionais que tinham sido expostos pela festa dos swingers. As discussões e a camaradagem outrora animadas foram substituídas pelo silêncio e pela desconfiança. Os casais, agora conscientes da extensão de seus envolvimentos emocionais, enfrentaram a difícil tarefa de reparar seus relacionamentos. Michael e Jennifer Davis lutaram para reconciliar seus sentimentos de traição. As tentativas de Michael de tranquilizar Jennifer fracassaram, enquanto ela lutava com a realidade de sua conexão emocional com Amanda. A raiva e a mágoa de Jennifer foram agravadas pela incapacidade de Michael de oferecer um caminho claro a seguir. A tensão entre eles era palpável, pois ambos procuravam dar sentido à mudança de relacionamento. Amanda e Robert Lee também enfrentaram um caminho difícil pela frente. O seu casamento, outrora marcado por objetivos e aspirações comuns, sentia-se agora fraturado. A confiança que tinha sido a pedra angular da sua relação foi corroída pelos acontecimentos da noite anterior. Os esforços de Amanda para consertar a rixa com Robert encontraram resistência, enquanto Robert lutava para superar a traição emocional. Sarah e David Collins encontraram-se num impasse. A sua relação, já tensa, enfrentou novos desafios enquanto tentavam resolver as questões que tinham surgido. O sentimento de exclusão de Sarah e a aparente indiferença de David criaram uma barreira que parecia intransponível. Suas tentativas de se reconectar foram ofuscadas pelo ressentimento e mágoa persistentes da noite anterior. À medida que o dia se aproximava do fim, a atmosfera entre o grupo foi carregada de raiva e desconfiança. A emoção partilhada da festa dos swingers deu lugar a uma complexa teia de emoções e conflitos. Os casais, agora conscientes dos danos causados, lutaram para salvar seus relacionamentos. A noite da indulgência pôs em marcha uma série de acontecimentos que testaram a força das suas amizades e a integridade dos seus casamentos. Na noite de 15 de novembro de 2014, os subúrbios de Scottsdale, Arizona, foi palco de uma escalada trágica e violenta na vida de 6 amigos. Sarah e David Collins, procurando consertar as fraturas em seu círculo social, organizaram outra festa de swingers em sua casa. O evento foi concebido para ser um novo começo, uma oportunidade para os casais reconstruírem a confiança e restabelecerem as suas ligações após a noite tumultuada na residência Martinez. No entanto, a noite rapidamente caiu no caos, revelando fendas mais profundas e queixas não resolvidas. A residência Collins, uma casa espaçosa e meticulosamente decorada, foi transformada em um playground de indulgência mais uma vez. A atmosfera, inicialmente convidativa com a sua iluminação ambiente e luxuosa decoração, foi carregada de uma corrente tensa. Os convidados chegaram com uma mistura de antecipação e trepidação, cientes de que a parte anterior havia deixado cicatrizes emocionais. À medida que a noite se desenrolava, Sarah Collins, sentindo-se cada vez mais isolada e magoada pelos acontecimentos da festa passada, começou a se desfazer. Seu estado emocional foi exacerbado pela presença de Michael Davis e Amanda Lee, cujo caso havia deixado rachaduras visíveis nas relações dentro do grupo. Sarah,
uma designer gráfica de 31 anos, abordou Michael e Amanda com uma mistura de raiva e desespero. Ela os acusou de minar seu casamento e causar danos irreparáveis. O confronto de Sarah não foi apenas verbal, mas rapidamente se transformou em uma altercação física, chamando a atenção de outros convidados. Amanda Lee, tentando se defender, tornou-se defensiva e emocional. Sua frustração era palpável quando ela discutia com Sarah, tentando justificar suas ações e expressar sua própria dor. O intercâmbio entre as duas mulheres tornou-se mais acalorado, com gritos e acusações e quando pela casa dos Collins. Michael Davis, tentando difundir a situação, viu-se preso no meio do conflito crescente. Sua tentativa de acalmar Sarah apenas alimentou ainda mais sua raiva. David Collins, 35, que estava tentando aproveitar a festa apesar de sua própria turbulência emocional, foi atraído para a briga. A tensão entre David e Michael, anteriormente fervendo sob a superfície, transbordou. Os dois homens, já em desacordo devido às suas respectivas interações com Sarah, começaram uma discussão furiosa que logo se tornou física. A altercação entre Michael e David foi um forte contraste com as interações lúdicas e sedutoras que caracterizaram a festa anterior. A violência de seu confronto chocou os outros convidados, que assistiram horrorizados enquanto a situação saía do controle. À medida que a luta entre Michael e David se intensificava, ficou claro que o conflito era mais do que apenas uma discussão acalorada. David, conhecido por seu comportamento geralmente calmo, foi provocado a uma resposta violenta. Michael, geralmente composto e carismático, era movido por uma mistura de raiva e autopreservação. Os dois homens se enfrentaram violentamente na sala de estar, seu confronto se tornando um borrão caótico de gritos e golpes físicos. A noite tomou um rumo trágico quando David Collins, no calor da briga, sofreu ferimentos fatais. Os detalhes exatos da luta não eram claros, mas era evidente que David havia sido atingido com força considerável. A cena ensanguentada deixada na sala de estar era um contraste gritante e perturbador com o ambiente opulento da casa dos Collins. Os festeiros, inicialmente atordoados pela violência, logo se depararam com a terrível realidade da morte de David. No rescaldo do encontro fatal, a atmosfera outrora comemorativa foi substituída por choque e descrença. Os convidados, enfrentando a súbita e trágica reviravolta dos acontecimentos, esforçaram-se por compreender o que tinha acontecido. A noite caótica culminou em um resultado devastador e violento, deixando a vida dos amigos para sempre alterada. A polícia foi chamada ao local, e a residência Collins, que tinha sido um local de indulgência e escapismo, era agora uma cena de crime. A investigação sobre a morte de David Collins revelaria toda a extensão das tensões e conflitos que levaram ao encontro fatal. A noite, destinada a reparar relacionamentos fraturados, expôs as questões profundas e traições que estavam fervendo sob a superfície. Quando os socorristas chegaram e começaram sua investigação, os convidados foram deixados para lidar com sua culpa e horror. A trágica morte de David Collins marcou um ponto de viragem nas suas vidas, preparando o terreno para o desenrolar dos laços frágeis do grupo e a revelação das verdades ocultas que conduziram ao confronto fatal. A detetive Laura Evans, uma investigadora experiente do Departamento de Polícia de Scottsdale, foi designada para o caso. Sua equipe começou protegendo a cena, documentando o layout da sala de estar onde o corpo de David havia sido encontrado e coletando evidências iniciais. A sala de estar, outrora um espaço de convívio e de indulgência, estava agora marcada por manchas de sangue e móveis virados, refletindo a intensidade do confronto ocorrido. A primeira prioridade para os detetives era entrevistar os convidados que estiveram presentes na festa. Cada pessoa foi levada para interrogatório e as suas declarações foram registadas e analisadas. Os convidados incluíam Michael Davis, Jennifer Davis, Amanda Lee, Robert Lee, Sarah Collins e David Collins, cada um dos quais se envolveu nos eventos que levaram à briga fatal. Michael Davis, que esteve diretamente envolvido na luta física com David, foi um dos principais suspeitos. Seu relato da noite foi fragmentado e inconsistente. Michael, um analista financeiro de 32 anos, descreveu o confronto como uma escalada inesperada de uma discussão acalorada. Ele admitiu ter-se envolvido em uma briga física com David, mas alegou que era em legítima defesa. O comportamento de Michael era tenso e evasivo, e suas declarações não se alinhavam inteiramente com as evidências coletadas no local. Jennifer Davis, esposa de Michael, foi entrevistada em seguida. Jennifer, uma professora de 30 anos, estava visivelmente perturbada. Ela descreveu a noite como caótica e explicou sua tentativa de mediar as discussões crescentes entre o marido e o Collins. O relato de Jennifer destacou o impacto emocional e psicológico que a noite lhe causou, mas suas declarações não a ligaram diretamente à violência que se seguiu. Amanda Lee, que esteve envolvida em um caso secreto com Michael, foi questionada sobre suas interações com Michael e David. Amanda, uma executiva de marketing de 29 anos, revelou que foi apanhada no fogo cruzado dos conflitos da noite. Seu relato detalhava suas tentativas de se distanciar das crescentes tensões, mas também expunha seu próprio envolvimento emocional e ressentimento em relação a Sarah Collins.
Robert Lee, marido de Amanda, também foi interrogado. Robert, um agente imobiliário de 34 anos, descreveu sua frustração com a noite, mas minimizou seu envolvimento nas altercações. Suas declarações revelaram uma relação tensa com Amanda, mas forneceram poucas informações sobre as especificidades do confronto. Sarah Collins, a anfitriã do partido, foi entrevistada por último. Sarah, de 31 anos, foi a mais visivelmente afetada pelos acontecimentos da noite. Seu relato estava cheio de emoção ao descrever seu confronto com Michael e Amanda, expressando seus sentimentos de traição e isolamento. O testemunho de Sarah foi crucial, pois lançou luz sobre as tensões subjacentes e as queixas pessoais que alimentaram as altercações. À medida que os detetives reuniam a linha do tempo dos eventos, vários detalhes importantes surgiram. Evidências da cena do crime, incluindo padrões de respingos de sangue e depoimentos de testemunhas, indicaram que a luta entre Michael e David havia sido intensa e prolongada. A análise forense revelou que David sofreu um grave trauma contundente, consistente com uma violenta altercação. Uma investigação mais aprofundada revelou uma série de confrontos e explosões emocionais que levaram ao assassinato. Testemunhas relataram disputas em curso entre Michael e David, alimentadas por ciúmes e rancores pessoais. Os detetives descobriram que o partido havia sido marcado por uma série de interações e confrontos encobertos, que aumentaram as tensões entre o grupo. Os detetives também descobriram assuntos ocultos e ressentimentos não ditos. O caso de Amanda com Michael, combinado com os sentimentos de traição e isolamento de Sarah, acrescentou camadas de complexidade ao caso. As declarações conflitantes e comportamentos suspeitos dos convidados indicaram que o assassinato não foi apenas o resultado de uma única altercação, mas o culminar de questões profundas e conflitos não resolvidos. À medida que a investigação continuava, a detetive Evans e a sua equipa trabalharam diligentemente para reunir os acontecimentos da noite, concentrando-se nas relações e motivações dos envolvidos. O caso estava longe de ser simples, e os detetives foram encarregados de desvendar a intrincada teia de relacionamentos, traições e motivos ocultos que levaram ao confronto trágico e fatal. Nas semanas que se seguiram ao assassinato de David Collins, a comunidade de Scottsdale estava cheia de especulações e choques quando a investigação sobre sua morte se aproximava do fim. O caso cativou os meios de comunicação locais e trouxe à luz o lado mais sombrio do estilo de vida oscilante. A detetive Laura Evans e a sua equipa tinham meticulosamente reunido as provas, descobrindo uma história de ciúmes, traição e violência trágica. O avanço no caso veio com a análise forense detalhada e a corroboração das declarações das testemunhas. Provas forenses confirmaram a gravidade da briga entre Michael Davis e David Collins. Os padrões de respingos de sangue e os ferimentos sofridos por David indicaram que a violência foi brutal e sustentada, ressaltando a intensidade do confronto. Michael Davis, que tinha sido o principal suspeito durante toda a investigação, foi oficialmente acusado de homicídio culposo. A sua detenção marcou o início de um processo judicial complexo. A equipe de defesa de Michael argumentou que suas ações foram resultado de extrema provocação e autodefesa. No entanto, a promotoria alegou que a altercação foi o culminar de conflitos pessoais de longa data e volatilidade emocional, não apenas uma reação espontânea. Os processos judiciais foram amplamente divulgados, atraindo uma atenção significativa dos meios de comunicação social e da comunidade. O julgamento expôs a intrincada teia de relações e queixas que levaram ao encontro fatal. Testemunho-chave dos amigos sobreviventes Jennifer Davis, Amanda Lee e Sarah Collins revelaram as consequências pessoais e relacionais da noite de 15 de novembro de 2014. Jennifer Davis, esposa de Michael, tomou posição para recontar a turbulência que ela havia experimentado. Ela descreveu a tensão emocional da noite e as consequências subsequentes, detalhando o impacto dos eventos em seu casamento. O testemunho de Jennifer destacou a tensão em seu relacionamento com Michael e seus sentimentos de traição e confusão. O testemunho de Amanda Lee foi igualmente revelador. Ela discutiu seu caso com Michael e a turbulência emocional que causou dentro do grupo. As declarações de Amanda ilustraram a complexidade da dinâmica interpessoal e o ressentimento profundo que havia inflamado entre os amigos. Seu relato foi uma peça crítica para entender as motivações por trás da altercação. Sarah Collins, a anfitriã do malfadado partido, fez um relato angustiante dos acontecimentos da noite. O seu testemunho revelou a extensão do seu sofrimento emocional e os conflitos que surgiram entre ela e os outros convidados. Sarah descreveu seus sentimentos de isolamento e traição, que alimentaram seus confrontos com Michael e Amanda. O drama do tribunal foi intenso, pois os testemunhos e provas pintaram um quadro vívido dos danos emocionais infligidos ao grupo. A promotoria argumentou que as ações de Michael, embora não premeditadas, foram motivadas por uma combinação de ciúme, raiva e desespero. A defesa, no entanto, procurou retratar o incidente como um culminar trágico de violência provocada, em vez de assassinato intencional. No final, o júri considerou Michael Davis culpado de homicídio culposo, e ele foi condenado a uma pena de prisão. O verdito trouxe alguma aparência de encerramento ao caso, mas pouco fez para reparar as vidas destruídas dos envolvidos.
O grupo de amigos, outrora coeso, foi deixado para recolher os pedaços de seus relacionamentos fraturados. Michael e Jennifer Davis enfrentaram o longo caminho de reconciliar seu casamento e reconstruir suas vidas após a tragédia. Amanda Lee e Robert Lee lutaram com as consequências do caso e o impacto que teve em seu próprio relacionamento. Sarah Collins, sobrecarregada com o papel que desempenhara nos acontecimentos, lutou para aceitar o preço emocional da noite. O escândalo deixou a comunidade de Scottsdale a cambalear. Os acontecimentos expuseram as complexidades e os perigos potenciais da exploração de desejos não convencionais, e o caso serviu como um forte lembrete das consequências de tais perseguições.